É isso, né? Março está chegando e o mês é marcado por datas dedicadas à conscientização sobre a importância dos rins e a prevenção de doenças renais. Você sabe quais são os fatores de risco para doenças renais? Beber água ajuda mesmo a reduzir esses riscos? Para tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui a doutora Lilian Palma, que é nefrologista. Ela vai dar dicas essenciais para manter a saúde dos rins em dia e muito mais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Larissa. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder trazer à tona esse mote da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que todo mês de março celebra o Dia Mundial do Rim. Isso é extremamente importante porque as doenças renais são, na maior parte das vezes, silenciosas. Então, existe uma necessidade de que a gente traga para a realidade a dosagem de um método que checa a função dos rins. Então, o tema da campanha deste ano é: os seus rins estão ok? Dose a sua creatinina. A creatinina é um marcador da função renal. E muitas vezes nós perguntamos para os pacientes: você sabe seu colesterol? Sim. Você sabe sua glicemia? Sim. Você sabe sua creatinina? Não sei. Então, além de dosar a creatinina, é extremamente importante que o médico diga: isto significa que seus rins estão bons ou não estão bons. E claro, como você perguntou, existem sim grupos de risco para os quais isso tem que ser feito de uma maneira rotineira. São os pacientes com diabetes, aqueles pacientes hipertensos, os pacientes obesos, pacientes que têm alguma história prévia de lesão renal ou cálculos renais, pedras nos rins de repetição. Então, estes são os grandes grupos que precisam fazer uma monitorização mais frequente dessa função renal. E doutora, voltando aqui, para quem não sabe, o que é a creatinina? É alguma coisa que regula a função renal? É isso? A creatinina é um marcador sanguíneo da função renal. Então, ela é uma molécula que é produzida pelos músculos e ela é filtrada pelos rins. Então, existe uma dosagem considerada normal no sangue. Quando a creatinina começa a se elevar, quando ela está alta, acima do valor superior para aquela faixa de idade e para aquele gênero, nós consideramos que esse paciente tem um risco de lesão renal e aí precisa sim ser investigado com outros exames. Então, em resumo, a creatinina é um exame de sangue que marca a função dos rins. Então, para saber, precisa fazer um exame, né? Precisa procurar um profissional especializado para fazer esse exame e pedir, né? E para ver se a função renal está tudo ok. Sim, o que eu recomendo e o que nós recomendamos da Sociedade Brasileira é que não só o profissional especialista, não precisa ser um nefrologista, o clínico geral, o cardiologista, a própria unidade básica de saúde tem condições porque é um exame extremamente barato. Então, ele é barato, ele é disponível e ele deve ser empregado com grande frequência, porque isso ajuda muito a detectar a doença renal em estágios precoces, permitindo um acompanhamento e um tratamento individualizado. Doutora, você falou que a doença renal, ela muitas vezes é silenciosa, né? Quais são os sintomas que podem avisar que tem algo errado? Normalmente, quando os sintomas acontecem, já existe uma perda de função bem avançada. E geralmente são náuseas, o paciente perde peso, ele tem uma inapetência, um consumo muscular. Muitas vezes a urina dele é desregulada, então ele acorda à noite para urinar várias vezes, ou a urina dele tem uma coloração diferente. A pressão começa a subir, aquele paciente começa a se sentir mal, com fraqueza e sabe, alguma coisa não está indo bem. Muitas vezes isso são sintomas já de uma lesão renal. E a Noêmia, nossa produtora, perguntou aqui se as cólicas renais, as pedras no rim, elas podem indicar que alguma coisa não está certo e pode acarretar uma doença renal futura, mais grave. As pedras renais, elas não são uma indicação de que você vai perder a função dos rins. Muitas delas têm origem na dieta. Então, dieta com ultraprocessados, dieta muito rica em sódio, que é sal. E se você tem uma tendência genética, que normalmente as pedras são familiares, então elas podem acontecer de repetição. Em alguns casos, e esse é um capítulo totalmente novo na nefrologia, existem fatores que fazem com que essas pedras renais levem a uma doença renal crônica com necessidade de diálise e transplante. Então, pedra renal, além do acompanhamento com o urologista, que é o médico cirurgião que remove as pedras, esse sim é importante passar com o médico nefrologista, que vai solicitar exames, urina de 24 horas, exame de sangue,
e de urina para checar qual é a causa da pedra e agir naquela causa. Então existem alimentos, né? A gente parte agora para a parte, né, da nossa saúde alimentar. Existem alimentos que eles podem prejudicar a saúde dos rins, mas existem também alimentos que podem ajudar? Quais seriam eles? Sim, a parte de alimentação e rim é um capítulo extremamente interessante, porque tem todo um estudo agora sobre alimentos ultraprocessados e seu impacto sobre o rim. Então a nossa recomendação é que haja um preparo dos alimentos naturais. Então, procurar alimentos integrais, verduras, bastante proteína de origem vegetal. Claro que nós não proibimos proteína animal, que é extremamente importante por outros fatores, mas não exagerar em proteína animal. A proteína animal ela pode virar um cerne, ali, um detector dos cristais e ajudar a formar a pedra nos rins, por exemplo. Ela também necessita de que o rim seja sobrecarregado para poder eliminar e processar. Então, ter uma dieta balanceada, e aí vem uma coisa muito importante. Férias, agora tem carnaval, tem crianças voltando para a escola, merenda. O segredo é programação alimentar. Então, sentar com a família, desenhar um menu da semana é uma coisa que ajuda muito, porque isso evita que você coma um ultraprocessado naquela hora da correria que você não tem alguma coisa mais natural preparada. Sim, então é sempre importante, né, fazer essa rotina, principalmente com as crianças, né, porque eu acho que o cuidado ele precisa começar desde cedo, né, doutora? Isso é fundamental. A gente tem que lembrar que o hábito alimentar ele é formado nos primeiros 10 anos de vida. Eu falo isso muito nos meus atendimentos. Então, quando eu atendo crianças, a gente reforça que se você fizer uma mudança alimentar nessa primeira infância, isso vai ter um impacto enorme sobre a vida desse paciente a longo prazo. Então, trabalhar nessa questão de consciência alimentar e de hidratação, do uso da água, que é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que conversar um pouquinho, é extremamente importante. Tenha em mente, então, isso. Primeiros 10 anos são os anos da criação do seu bom hábito alimentar. Então vamos falar da água, né? Já que você tocou nesse assunto, a gente sempre fala, né? Ah, doença de rim, problema no rim, pedra no rim. Você estava bebendo água? Bebeu bastante água? Qual que é, então, a importância da hidratação nessa questão, né, da saúde renal? Então, é fundamental. A água é importantíssima para que nós mantenhamos a nossa pressão arterial, para que a gente mantenha a pele hidratada, os órgãos precisam do fluxo sanguíneo. E, em média, um adulto de 70 quilos deve tomar entre 2 a 2,5 litros de água por dia. Nas crianças é um pouco menos, nos pacientes grandes ou obesos isso pode chegar a 3 litros. Então é importante que um dos marcadores que eu sempre oriento é assim, para aquele rim que funciona bem, a primeira urina da manhã ela sempre vai ser concentrada, porque nós dormimos e o organismo concentra a urina. A partir daí, olhar a coloração da urina ajuda a checar o seu estado de hidratação. Então, uma urina muito escura quer dizer um alerta, olha, eu preciso tomar mais água. Se a cor da urina que nós gostamos é aquela amarelo clarinha, nem tão branca, que significa que você está tomando muita água, que o excesso de água também tem seus perigos, mas nem tão pouca. Então, o controle da cor da urina ajuda muito, sobretudo nesses dias de calor intenso, em que nós precisamos aumentar a ingesta hídrica. E doutora, a injeção de remédios, né, medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos, eles podem agravar a saúde dos rins? Antibióticos é mais difícil, então os antibióticos, sobretudo os de via oral, raramente levam a uma lesão renal. Podem por alguns outros mecanismos, mas é muito raro. Agora, anti-inflamatório sim, aí sim é um alerta para a população, porque é muito fácil de aquisição. E os anti-inflamatórios, sobretudo se você já tem uma doença como diabetes, hipertensão, às vezes gota, que é excesso de ácido úrico, que dá dor nas juntas, e abusa do uso de anti-inflamatório, mais do que 5 dias seguidos, ou uso crônico, isso é a terceira causa no Brasil de doença renal crônica e hemodiálise. E quem tem histórico familiar de doença renal é um fator genético? Ele pode passar de geração para geração? Pode. Se você tem uma história familiar de alguém com problema de rim, aí sim está indicado acompanhar com um nefrologista. Existem doenças genéticas, a principal delas é a doença renal policística, que passa de geração em geração. Então, a detecção precoce, existe hoje uma coisa chamada linha de cuidados, que é um conceito extremamente interessante. Através de mudanças dietéticas e uso pontual de medicações que fazem a prevenção da progressão da doença renal,
você prolonga a sobrevida deste rim. Recentemente foi lançado, chama PCDT, da linha de cuidados em doença renal crônica. Isso foi publicado para adultos e agora dentro da nefrologia pediátrica nós estamos fazendo um comitê para publicar para crianças também. Isso faz com que essa saúde renal se prolongue, mesmo com doenças genéticas ou com doenças adquiridas. E doutor, só para a gente terminar rapidinho, qual que é a importância da gente fazer exames regulares? É fundamental, é como ir ao cardiologista, é como você ter uma doença e acompanhar com aquele médico a cada 3, 4 meses. Então, fazer um acompanhamento dos rins, sobretudo com esses exames, creatinina e um exame de urina 1 ou sedimento urinário. 2 exames bem simples. Isso já dá uma grande ideia de como está o funcionamento dos seus rins. Doutora, o papo tá bom, mas o programa vai precisar ficar por aqui. Muito obrigada pela sua participação e por tudo que você conseguiu contribuir aqui pra gente, viu? Eu agradeço e um abraço para vocês e dosem a creatinina.